Hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência morando em Sinop durante 6 meses, quais os prós e os contras em relação à minha ótica. Lembrando que esse vídeo não é pra falar bem ou pra falar mal, é apenas pra mostrar pra vocês as coisas que eu vivi e para que vocês consigam ver pela ótica de vocês se faz sentido para vocês ou não. Então vem comigo, sem muita enrolação, e eu já vou começar a falar todinho, sem freio. Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Eliângela Lopes e aqui você vai encontrar assuntos relacionados à moda, beleza, algumas viagens que eu fiz e autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com quem gosta desse conteúdo. Primeiramente foi a decisão. Por que eu decidi morar em Sinop? Primeiro lugar, eu pesquisei em alguns lugares, já tava com essa vontade de morar em outro lugar que não fosse São Paulo. E eu tenho parentes que moram lá no Mato Grosso, não é em Sinop, eles moram em Sorriso. E perguntei pra eles como que era a questão de trabalho lá, se era fácil arrumar trabalho e etc, etc. E eles me falaram que lá era muito bom de trabalho e eu dei uma pesquisada e realmente tinha muitas vagas de trabalho. Então isso me fez criar uma certa esperança. E comecei a pesquisar, aí decidi morar lá. Lá é bem calor, mas eu sou uma pessoa extremamente frienta, então eu acreditei que talvez eu conseguiria me adaptar. Enfim, fiz todo o planejamento, eu morava sozinha aqui em São Paulo, vendi todas as minhas coisas, eu vendi todas as minhas coisas pelo market, quase todas na verdade, mas a maioria eu vendi pelo marketplace no Facebook, é muito bom, eu vendo muito rápido por lá. Vendi todas as minhas coisas, juntei a grana, vim pra casa da minha mãe, fiquei passando aqui por um mês, comprei as passagens de ida e eu fui pesquisando as passagens bem com bastante antecedência e nisso eu já comecei a pesquisar casas lá. E como os meus parentes moravam em Sorriso, eu iria morar em Sinop porque eu não queria deixar a faculdade. Eu já tinha começado aqui a fazer jornalismo e eu gostaria de continuar lá. Então eu decidi ir para Sinop porque em Sinop tinha jornalismo presencial, que foi na FACIP. Enfim, vendi todas as minhas coisas, achei a passagem e fui pesquisando a passagem até achar a passagem mais barata, porque além de mim eu iria levar duas gatas e a minha mãe ia junto comigo porque ela ia levar uma gata minha e eu ia levar outra gata. Então eu precisava ali encontrar passagens mais baratas, porque além de pagar nossas passagens, eu tive que pagar também as passagens das minhas gatas. E assim, pra viajar com gatos, eu não sei se vocês já viajaram, mas é bem burocrático. Você precisa estar com as vacinas delas em dia e ter um atestado médico do veterinário de que elas estão habilitadas para viajar. Tá, beleza, comprei. O valor das passagens, eu vou deixar aqui o valor das passagens porque agora eu não me lembro, mas foi mais ou menos as duas passagens de ida, 800 e pouco, não chegou a 900 reais. E cada passagem das gatinhas foi 250, então deu 500 reais. Vou deixar aqui pra vocês o valor total que eu paguei somente nas passagens. Beleza, cheguei lá e até então quando eu fui pra lá, eu cheguei lá em julho, dia 13 de julho eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá com a minha mãe, com as minhas gatas e tal, eu não tinha uma casa ainda, não tinha alugado. Mas eu já estava em contato com uma pessoa para ver a casa perto da faculdade. Beleza, aos 45 do segundo consegui encontrar a casa, consegui alugar. E como que eu encontrei a casa? Foi da maneira mais doida que eu menos imaginava. Eu pesquisava em imobiliárias lá, mas era muito burocrático alugar casas lá, é muito burocrático para alugar com imobiliária. Então, o que eu fiz? Eu tava procurando no Facebook, no grupo, mandando mensagens, mas nada. Enfim, aí eu consegui da seguinte maneira, eu entrei no Google, pesquisei comércios ao redor da faculdade que eu ia fazer, e entrava em contato com os comércios. Ó, fulano, você sabe se tem alguém alugando uma casa aí, porque eu vou mudar.
e contava um pouco da história. Algumas pessoas ficam com medo, porque o DDD não é de lá. Enfim, mas teve um rapaz que ele tem uma barbearia, o contato da moça que trabalha na imobiliária, e eu perguntei pra ela e ela me mandou. E aí eu cheguei lá, ela foi me mostrar a casa, enfim, me mostrou. Um ponto positivo foi que deu certo a casa, mas assim, eu achei um ponto negativo que eu não notei muito interesse de mostrar, porque assim, foi assim, a gente chegou e era uma casa que era bem mais longe da faculdade, só que tinha outra casa, que lá era uma kitnet no caso, que era bem mais perto da faculdade, tipo, dava 5 minutos caminhando, e ela falou que não tava com a chave. Não notei muito interesse de querer mostrar a outra casa, mas até então, como era mais perto, ela me mostrou só foto no celular e eu falei, não, eu quero essa, porque era perto da faculdade, pra mim compensava muito mais. Enfim, aluguei a casa sem ver, mas só pelas fotos. E quando eu cheguei lá, eu gostei muito mais da casa do que da primeira que eu tinha visto com a minha mãe. Beleza, aí deu certo a casa. E aí, quanto que eu pagava lá na casa, na verdade não é casa, é uma kitnet. As kitnets lá é o seguinte, não é igual aqui, que é apartamento um em cima do outro. Lá as kitnets é como se fosse um estacionamento bem grandão e é uma casa do lado do outro. E a kitnet é um quarto, uma cozinha e o banheiro, só que era muito grande os cômodos, sabe? E tinha uma área bem grandona assim na frente e era enorme assim o quintal para colocar carro. Então eu gostei bastante. E atrás tinha um jardim de inverno, lá costuma ter esse jardim de inverno para colocar o ar-condicionado, porque lá é muito, muito calor. Enfim, tudo certo com a casa. A kitnet eu pagava R$950 o aluguel, e no aluguel era incluso a água, era incluso a internet. Então eu pagava 950 por isso, e eu pagava a energia separado. Eu pagava em torno de R$190, eu morava sozinha, então só eu pagava R$190 de energia. Então esse era o meu custo fixo na casa, que eu achei assim o valor do aluguel bem compatível com São Paulo, um pouquinho menor porque o apartamento que eu morava era praticamente do mesmo tamanho ou menor, e eu pagava 1.500, então era bem melhor. E aí eu só pagava a energia separada. Quando eu cheguei lá, eu fui pra casa da minha tia, a gente ficou viajando. Depois de um mês, mais ou menos um mês, que eu fui pra Sinop, e era dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto foi o primeiro dia que eu fui na faculdade, foi inclusive numa sexta-feira. E quando eu cheguei lá, na sala, tava eu e mais 3 alunos, e o coordenador do curso. Eu achei que, cara, que massa. Vai ter poucos alunos, então eu vou ter mais oportunidade para tirar dúvidas. Eu achei o máximo isso. E eu gostei muito, assim, do método de ensino deles. É um pouco diferente daqui, de São Paulo. Eles são bem conservadores no método de ensino. Então não tem muito essa coisa, assim, de aula online, sabe? Tudo é presencial. E tudo que você vai fazer também é presencial, você precisa estar lá. Exemplo, para fazer a matrícula eu tive que estar lá e assinar o contrato. Eu paguei antes, mas eu tive que estar lá para assinar o contrato. Ah, e outra coisa também, transporte público. Lá tem transporte público, se eu não me engano é Rosa o nome do transporte público lá, mas não é igual, não chega nem aos pés de São Paulo, é bem fraco, até porque também a demanda do lugar não tem muita gente, então acredito que não tem por que investir. Tem ônibus de manhã e tem ônibus à tarde, se eu não me engano. Eu nunca peguei ônibus lá, nunca usei. Eu olhei lá os horários que tinha, mas nunca precisei, porque logo que eu cheguei lá eu também comprei uma bike. Então, pra todo lugar que eu ia de bike. Nossa, pra mim foi muito bom, porque eu já fazia meus exercícios, já conhecia a cidade, era assim, maravilhoso. Amava isso. Eu só não podia sair entre 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Nem tenta sair esse horário, porque se você sair, dependendo da roupa que você for sair na rua, você volta carimbado. As mãos
Se você sair assim com as mãos à mostra, você volta com as mãos pretas. Então muitas vezes lá, no começo eu saía e eu voltava toda queimada. Todo dia era uma marca diferente, até eu entender, cara, que o sol realmente é bem agressivo. E depois de instalada, depois de faculdade, já tudo ok, meu meio de transporte ok, aí eu fui visitar algumas academias. Eu gostei muito das academias lá, eles são, assim, pessoas muito... Os lugares lá, eles são muito caprichosos nos lugares. A arquitetura lá é muito bonita, eles são muito, assim, você não vê uma coisa assim, meia boca, igual aqui em São Paulo, sabe? Que às vezes você vê alguma coisa assim, enfim, não tão com uma arquitetura tão top. Lá todas as academias é uma arquitetura bem bonita. Você vai assim, as pessoas são bem, como que eu poderia dizer? É bem apresentável, as pessoas são bem apresentáveis lá. E aí eu visitei algumas academias, teve as primeiras que eu fui eu achei bem caro, mas é porque tinha personal, eles têm bastante essa coisa de ter o plano com personal, mas eu, obviamente, que eu não iria optar por esse plano. Então eu achei uma academia bem perto de casa, que andando dava uns 15 minutos e de bike eu gastava uns 7 minutos, 5 minutos, dependendo da minha disposição. E aí essa academia eu pagava R$110 nela. E eu também fiz o exame de bioimpedância assim que eu cheguei e eles cobraram R$50 a mais, então eu achei super top, eu gostei. E fizeram o meu treino e tinha um aplicativo no celular, eu usava e deixa eu tentar lembrar o nome da academia, alguma coisa One, eu coloco o nome aqui da academia pra vocês. No meu segundo dia, lá eu já fui pro centro da cidade, eu pedi um Uber, cara, demorou tanto pra vir esse Uber que eu falei, meu Deus, e já era assim, não era a primeira vez que eu pedia Uber, falei, caramba, é muito ruim pedir Uber aqui, mas beleza, consegui pedir o Uber, aí eu falei pro rapaz do Uber, né, quando eu tava indo, moço, você vai voltar lá pra onde eu moro? Porque é muito difícil pedir Uber aqui. Aí ele falou, não sei, me liga, pega meu telefone, se eu voltar eu te falo. Beleza, aí eu liguei pra ele e falou, não vou voltar. Aí eu fiquei indignada, falei, gente, demora demais Uber aqui. Aí eu perguntei pra um rapaz no supermercado, isso o Uber não falou pra mim, viu? Eu perguntei pro rapaz do supermercado, moço, pelo amor de Deus, o Uber aqui é muito ruim. Aí ele falou assim, mas você tem que usar o Sim Passageiro, o Sim Passageiro é melhor. Eu falei, Ele falou, outro aplicativo, é o aplicativo daqui, porque lá a Uber ela não repassa um valor bacana pros motoristas, então eles têm o próprio aplicativo deles, que é esse Sim Passageiro. É o Sim Passageiro e o Urbano Norte, que eles têm lá, que eles usam. Tem outro, mas eu não me recordo agora. Esses dois são os mais usados, então eu usava muito o Sim Passageiro, e uma coisa que eu amava no Sim Passageiro é que dá pra pedir mulher. Então quando eu cheguei lá, que eu descobri essa função, eu só pedi a mulher só, foi top. Nesse dia, beleza, aí eu baixei, eu tava no supermercado, já tava com um monte de coisa, tava muito pesado. Aí eu baixei o Sim Passageiro e fui e pedi o Sim Passageiro, né, pedi um carro com bagageiro pra eu poder colocar as coisas. E aí o rapaz me levou, foi bem tranquilo, assim, foi bem rápido. Eu falei, caramba, que bom. Porque daí eu comprei ventilador, eu comprei um air fryer, eu comprei uma cafeteira, comprei alguns travesseiros também, porque minha cama tinha chego. Então eu tava sem travesseiro, só tinha comprado lençol. Aí comprei uns travesseiros também. E passei no mercado também, comprei umas coisinhas de comida, que assim, eu também não poderia comprar muita coisa porque eu estava sem geladeira ainda, então eu comprei algumas coisinhas que eu podia ali fazer naquele dia, que não estragasse e almoçasse no outro dia também. Como que eu comprei a bike? A bike eu comprei pelo Facebook, então eu fui pesquisando lá, pessoas que estavam vendendo pelo Facebook, e aí eu comprei. Eu fui na casa do rapaz retirar, ainda dei uma chorada pra ele. Aí ele fez pra mim a bike que eu comprei por R$300.
Algumas coisas lá, o valor é bem parecido com aqui, e algumas coisas é bem mais baixo, algumas coisas são bem mais alto o preço. Exemplo, ar-condicionado lá eu achei extremamente caro. Enfim, e principalmente a manutenção. Eu amava lá é que tinha uma ciclovia perto de casa, então quando eu ia pro centro da cidade, eu ia pela ciclovia, cara, era muito top, sabe? Muito top mesmo, eu amava, eu tenho muita saudade desses momentos, sabe? De passar pela ciclovia, de ir trabalhar e trabalhar de bike, era muito tranquilo, era muita paz, assim, muito paz, ai, saudades. Vamos falar sobre trabalho. Tem muitas vagas lá, muitas mesmo, muitas, ao ponto de as pessoas aceitar pessoas que não têm experiência para trabalhar, escassez da mão de obra lá. Só que também tem um porém, que no meu ponto de vista, eu achei que eles pagam muito, muito mal. Porque, exemplo, os trabalhos que eu encontrei lá para trabalhar mesmo na área, eu não iria conseguir pagar aluguel, eu não iria conseguir pagar minha faculdade e pagar meus custos. Então, pra mim, se tornou uma coisa extremamente inviável. Eu acredito que talvez, exemplo, se você for com outra pessoa, se você for casado e as duas pessoas na casa trabalhar e dividir as contas, ok. Mas pra você morar sozinho, assim, pra mim, pelo menos, não compensou, porque eu iria fazer faculdade e eu não queria parar. Desde o início eu já fui com esse intuito, então eu não iria parar de fazer faculdade para trabalhar. Então, pra mim, se tornou algo inviável. Mas assim, tem muito trabalho lá. Exemplo, na área que eu trabalhava, que é logística, tem muito trabalho lá. Mas eu optei por não voltar para essa área. O meu desejo era fazer uma transição de carreira. Então, por que eu iria me mudar para outro estado e iria voltar para a área que eu trabalhava, sendo que, né, o foco era a transição de carreira? Poderia ter começado e depois ter feito poderia, mas eu pensava assim, que se eu tomar todo o meu tempo com uma coisa que eu já fazia, ia ser muito mais trabalhoso para eu fazer a transição de carreira, entende? Então, tipo assim, meus pais não têm condição de ficar me dando dinheiro, então pra mim foi totalmente inviável, e foi esse um dos motivos que eu decidi voltar pra São Paulo. E outra coisa também lá, o calor, gente, o calor é de derreter o couro. Dias que eu tomava 3 banhos por dia gelado. E assim, não resolvia. E eu tinha só ventilador em casa, eu não mexia em ar-condicionado, porque eu tava recebendo seguro-desemprego. Então, pra mim se tornaria muito inviável comprar um ar-condicionado. Além de ser caro para eu investir no ar-condicionado, depois eu teria que pagar a conta de energia também, que não era barato. E aí, o que eu fiz? Eu tava lá, e aí eu descobri algumas coisas. Exemplo, eu tinha uma biblioteca lá no centro da cidade. E na biblioteca tinha ar-condicionado. Então, o que eu fazia? Eu ia pra biblioteca e ficava estudando na biblioteca o dia inteiro. Ficava lendo, fazendo inglês. Fiz curso de oratória. Exemplo, os trabalhos que eu consegui lá, os valores do salário era menos do que eu ganhava no seguro. Então, tipo, não fazia sentido eu trabalhar e deixar de receber o seguro, entende? Porque eu ia ganhar menos, não ia conseguir pagar minhas contas e aí ia ficar... não ia adiantar nada. Então eu aproveitei esses 6 meses, recebi o seguro, acho que eu recebi 5 meses do seguro, e fiquei esses meses fazendo esse trabalho de ir pra biblioteca de manhã, estudar, e à noite voltava e ia pra faculdade. Agora eu vou falar sobre pessoas lá, amizades. Lá não é totalmente diferente de São Paulo. Se você é de São Paulo, tá indo pra lá. Por quê? São Paulo é muito fácil você fazer amizade, você pegar ali uma certa coletividade com as pessoas. Lá é um pouco complicado. Não vai ser na primeira vez que você vai chegar e vai fazer amizade. Você precisa de um bom tempo ali cultivando. E mesmo assim as pessoas estão muito fechadas no mundo delas. Então eu senti muita dificuldade nesse sentido. Pra mim foi bem... eu me senti bem mal com isso, porque eu me sentia muito ali solo, sabe? E as pessoas que eu fiz amizade lá eram pessoas de São Paulo e pessoas de... uma mulher era de Cuiabá, que também é uma metrópole.
E uma pessoa também que é uma amiga minha que é aqui de São Paulo, que é do interior de São Paulo. E um amigo meu que é pernambucano. Então foram as únicas pessoas que eu fiz amizade, ou seja, de São Paulo, do Nordeste e de uma região metropolitana. Das próprias pessoas que moravam lá, eu não consegui pegar aí tanto essa amizade. Assim, tem o coordenador do meu curso, tive muita amizade com ele, mas não era aquela coisa assim tão íntima, sabe? Mas ele me ajudou bastante, inclusive. Muito obrigada, sou eternamente grata pela sua vida. Bom, galera, eu vou me despedindo por aqui. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, me escrevam nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. E obrigado por assistirem meu vídeo. Beijos e não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com pessoas que gostam desse conteúdo. Um beijo e até o próximo.